Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos começando mais um programa Trocando Ideias. Um programa que você sabe muito bem, é feito com a sua participação, é feito com as suas perguntas, com as suas dúvidas. Mande para nós as suas perguntas, as suas dúvidas e nós estaremos aqui trocando ideias. Nós não temos aqui a pretensão nenhuma de esgotarmos toda a verdade, até porque a verdade é uma pessoa, a verdade é o próprio Senhor. Ele, Jesus, disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós não temos pretensão nenhuma de esgotarmos essa verdade, mas nós queremos ajudar você e ao mesmo tempo nos ajudar neste trocando ideias, onde nós podemos conversar, onde nós podemos bater um papo, onde nós podemos esclarecer algumas dúvidas. Nós estamos já em ritmo de advento, preparando o tempo de Natal que nós vamos viver. Como você vê aqui do meu lado, atrás de mim já temos uma árvore de Natal, já temos aqui o presépio que vai ser mostrado, porque nós estamos já à espera do menino Deus, esse tempo de advento que nos prepara a cada ano para vivermos esse encontro com Jesus. Não é somente um tempo que nos prepara para celebrarmos o Natal que aconteceu lá naqueles 2000 anos atrás, mas nos prepara, a igreja que nos prepara para vivermos bem o Natal e estarmos preparados para o encontro com o Senhor. Neste dia, nós queremos trocar ideias sobre um tema que até parece que sumiu um pouco dos noticiários. Hoje nós estamos celebrando o dia 1º de dezembro, que é o dia da campanha mundial de luta contra a AIDS. Este tema, AIDS, que eu lembro na minha infância, que era um tema que todo mundo falava, que todo mundo tinha medo, nós não podíamos chegar perto de alguém que tinha o vírus ou qualquer coisa desse jeito, porque era muito mal explicado. E hoje nós queremos conversar sobre este tema, AIDS, cuidado e prevenção. Então, se você tem alguma dúvida, já mande para nós podermos estar conversando sobre este tema, AIDS, cuidado e prevenção. Mas antes de apresentar os nossos convidados, eu quero conversar já com a Aline. Bem-vinda, Aline. Obrigada, Padre. Boa noite. Boa noite a você que está em casa. Para mim é mais uma vez motivo de alegria poder fazer uma ponte entre você e o Padre Anderson, entre você e os nossos convidados. Então, por favor, não deixe de participar, mande o seu e-mail, o nosso e-mail é trocandoideias@cançãonova.com ou faça a sua participação através das nossas mídias sociais, facebook.com/trocandoideias ou através do Twitter, @trocandoideias. Se você puder ser identificado, eu vou dizer o seu nome com um prazer, vou dizer de onde você é, o nome da sua cidade, mas se você preferir manter o sigilo, eu também respeito a sua vontade, só por favor mencione no e-mail ou nas mídias sociais que eu não vou dizer o seu nome no ar, já estou aqui a postos. Aline, você com certeza conhece sobre este tema, e com certeza tem dúvidas. Nós, como pessoas que somos missionários, somos consagrados, evangelizamos, com certeza nós também precisamos saber disso. Você já teve contato com alguém que tinha o vírus HIV, alguma coisa desse jeito? Uma vez, no grupo de jovens que eu participava, o irmão de um desses jovens tinha, e era assim, diagnóstico recente, e realmente, como o senhor disse, a gente tem bastante dúvida, como lidar, como ajudar, como ser presença, né, numa situação dessa, até a família. Enfim, então, eu também estou aqui com um olho na tela e outro nos convidados para aprender. Muito bem. E como eu disse, hoje nós estamos celebrando a campanha mundial de luta contra a AIDS, e a ação busca discutir as questões relacionadas à vulnerabilidade ao HIV, principalmente na população prioritária, sob o ponto de vista do estigma e do preconceito. Quanto ainda existe de preconceito, principalmente para esses nossos irmãos e irmãs que estão infectados por este vírus. Além disso, a ideia desta campanha é estimular a reflexão sobre a falsa impressão de que a AIDS afeta apenas o outro, distante da percepção de que todos nós estamos vulneráveis. Então, você vai conversar conosco justamente sobre este
tema. E aqui eu quero dar já as boas-vindas aos nossos convidados. Começo aqui pelas damas. Clarine Lopes, bem-vinda, Clarine. Obrigada, padre. Boa noite. Boa noite. Clarine, ela é graduada em Psicologia pela Unisal. Isso. Atuou 4 anos na área da saúde na Prefeitura de Lorena, aqui Isso. pertinho, no setor de HIV. Isso. Hoje você atende no seu consultório em Cachoeira Paulista em todas as áreas. Sim. Você atuou em Lorena, na prefeitura, no setor HIV. O que você fez nesses 4 anos? Qual que era o seu trabalho em relação a isso? Isso, padre. Eu trabalhei durante 4 anos no setor de DST, HIV/AIDS e hepatites virais em Lorena. Eu era psicóloga do programa, então eu atendia os pacientes do programa DST, HIV/AIDS. E eram os pacientes que já tinham o diagnóstico e os que iam receber o diagnóstico ainda. E para mim foi muito satisfatório trabalhar lá, pois eu resgatava as vidas de pessoas, porque se receber um diagnóstico de DST, HIV/AIDS, para a gente que faz essa prevenção, que faz orientação, falando não é nada, mas para quem recebe é dolorido. Então, a preocupação deles era, e a minha família? Como eu vou contar para a minha família? A vontade deles era de esconder debaixo da mesa, né? E o desespero, porque não era somente jovens, eram pessoas mais de idade também. Eram pessoas que tinham sua família, que tinham sua mulher, que tinham seus filhos já e foi infectado pela doença. Uma coisa interessante, desculpa interromper, mas é uma coisa interessante você trazer, porque justamente muitas vezes quando se fala de AIDS, de HIV, a gente pensa somente nas pessoas que têm uma sexualidade desregrada, pensamos no homossexual ou qualquer coisa desse jeito, ou num dependente químico, né? Mas nós sabemos que até mesmo uma transfusão de sangue a coisa pode acontecer. Claro, até mesmo uma transfusão de sangue, pois tínhamos pacientes que foram infectados com material biológico que estavam contaminado. E era muito desesperador para eles, porque eram senhoras, eram senhores que não tinham uma vida desregrada. Ou seja, eles levavam a vida com todas as regras, eles levavam a vida de uma forma saudável. E como eu tenho? Como isso? E a preocupação deles era imensa com a família, não somente essas pessoas que já eram casadas, as pessoas mais de idade, mas até mesmo os jovens. E agora, acabou minha vida, eu perdi tudo. Mulheres grávidas, infectadas com material biológico, vários adolescentes também, que não, catadores de lixo, infelizmente isso ainda tinha, existia lá, existe ainda. E para eles era muito dolorido. E como que eu vou contar para minha família? Você conta. Não, vamos se preparar para você contar isso para sua família, né? E a preocupação deles é, como eu te falei, eles não tinham vontade de se enfiar debaixo da mesa, né? Até mesmo dos adolescentes. A vontade dele era se enfiar debaixo da mesa. E como receber esse diagnóstico? Então, vamos lá, vamos preparar para receber esse diagnóstico. E é muito difícil também para a gente dar o diagnóstico para eles como profissional, porque não é só você é portador de HIV, não. Para mostrar, era assim, tem as éticas profissionais, né? Tem o sigilo também, porque ele que tem que decidir para quem ele vai contar e para quem ele quer contar. Outra preocupação nossa era de vagas de empregos que exigiam teste de HIV. Isso não pode acontecer. E várias pessoas chegavam falando para nós que eles estavam lá para fazer o teste de HIV por conta que o serviço pediu. Isso é proibido por lei? Isso é proibido por lei, né, Cristiano? Por lei é proibido. Então, isso é bom deixar claro, até mesmo para as pessoas que sofrem esse tipo de pressão, né? Porque eles não podem ser exigidos esse tipo de exame. Não pode ser exigido, eles têm um respaldo para isso. Ou seja, eu sou portador de HIV, eu não posso trabalhar numa cantina? Não é assim. Eu não posso trabalhar fazendo um salgado ou trabalhar varrendo um estabelecimento. Como assim? Isso não pode. E várias pessoas chegavam lá. Porque a gente perguntava, né? Você veio fazer, porque a gente tem o pré-teste. Então, a gente fazia esse pré-teste para saber o porquê que vinha, se tinha tido alguma uma exposição. Então, a gente fazia esse pré-teste. E, às vezes, muitas pessoas falavam, não,
Eu vim porque eu estou com uma vaga de emprego e eles me pediram o teste de HIV. Uhum. O que acontecia? A gente recorria à lei, pegava e mostrava para eles que, por lei, isso não pode acontecer. Uhum. Tá, por lei não pode acontecer. Vamos falar do psicológico dessa pessoa. Sim. Para ela chegar na unidade para fazer esse teste de HIV. Que desespero que essa pessoa é, né? constrangedor. Além de ser constrangedor. Eu vivo uma vida regrada, eu sou casada, eu tenho filhos e vou fazer um teste de HIV porque uma vaga de emprego quer que eu faça. Isso também é difícil. Isso é uma coisa porque esse tipo de preconceito ainda, né? Porque eu lembro que quando estava, digamos assim, em todas as mídias e que nós tivemos no Brasil, no mundo, um grande número de pessoas infectadas, existia até o preconceito de pegar na própria mão, cumprimentar uma pessoa. Sim. Né? E quando o senhor começou iniciando o programa, você falou que antigamente tinha esse medo de pegar na mão, né? Uhum. Só de segurar na mão, eu vou pegar. E não é. Quando tinha um paciente, recebemos um paciente, vir portador do HIV, ele se machucou na cadeira. Na hora, ele ficou assim, para tudo. Não rela aqui, senão você vai se contaminar. E não é assim, né? Não é assim que se contamina, não é tão fácil. Calma. Esse eu tive que resgatar de novo, trazer para a terapia e fazer uma terapia bem intensiva com ele, por conta de que não é assim que se contamina. Calma. Né? Segurar na mão, beijar, comer, né? Abraçar, comer no mesmo talher. Isso não se contamina com o vírus do HIV. E nós vamos conversar justamente sobre essas coisas. Eu vou querer entrar em detalhes justamente para isso. E a doutora Clarine, ela estará também conversando com você depois, na medida do possível, doutora, pelo Facebook que a senhora nos deixou. Sem problema. facebook.com/clarine.lopes. facebook.com/clarine.lopes. Bem-vinda. Obrigada. E aqui também, Cristiano Gabriel. Eu não vou usar dizer o seu sobrenome, porque realmente é um pouco difícil. Mas Cristiano Gabriel, bem-vindo. Boa noite a todos que estão em casa também. Muito bem, o Cristiano ele é graduado em enfermagem, pós-graduado em urgência e emergência pelas Faculdades Integradas Teresa d'Ávila. Atualmente ele é enfermeiro responsável na Casa de Apoio Sol Nascente, em Guaratinguetá. O que é essa casa de apoio, Gabriel? Cristiano? Só para esclarecer, eu estou cursando após, né? Ah, Ainda você não está formei. cursando. Ah, tá bom. Então, você está cursando após em urgência e emergência. Isso. Muito bem. E o que é essa casa de apoio Sol Nascente? A Casa de Apoio Sol Nascente, ela foi criada para atender doentes de AIDS, há 20 anos atrás, né? Pelo seu João Rosendo, que é o fundador. O objetivo dele era, naquela época, né, a doença ainda estava começando as descobertas, né, sobre a doença e não tinha tratamento, então ele se sentiu sensibilizado pelos jovens que usavam drogas e estavam se contaminando com essa doença, né, que era muito novo. E ele resolveu então abrir uma casa para atender essas pessoas, né? Sim. E sempre querendo atender os mais necessitados, né? O objetivo dele também era esse. As pessoas com problema social, né, financeiro e problema de saúde, né, aqueles que mais precisavam, porque a casa não dava para atender muitas pessoas, né? Então ele tinha que acabar aqui escolhendo os pacientes que ele ia colocar lá dentro. Então tinha que ter uma responsabilidade nisso também, porque ele poderia dar uma vaga para uma pessoa que não precisava tanto e às vezes poderia aparecer outra depois, né? Então o senhor João, graças a Deus, conseguiu, né, com muita dificuldade, tocar essa primeira casa, que era uma residência, na verdade, e sob muita pressão dos órgãos de saúde, né, achavam que a casa precisava de muitas mudanças, que não era adequada, e graças a Deus, em 2006, o governo do estado de São Paulo deu uma casa para ele, né? E foi inaugurada em 2006, uma casa foi construída para atender doentes, né? Toda com sua estrutura voltada para atender as pessoas que precisavam, e com lavanderia, cozinha especial, os quartos dentro do padrão, né, que precisavam. E é a casa que a gente está hoje.
está funcionando até hoje, graças a Deus. Né? Hoje, quantos vocês atendem? Qual a média de atendimentos que vocês fazem? O limite máximo da casa é 18 pacientes, né? Mas isso há uma rotatividade também, né? O paciente, às vezes, vai a óbito, aí a gente coloca outro e assim a gente vai trabalhando. O limite é 18, a gente não tem como trabalhar com mais do que isso. É o que o Ministério autoriza a gente trabalhar no momento. Né? Entendi. Já que você entrou nesse assunto, eu tenho aqui já algumas perguntas que foram feitas durante a semana, e como você entrou nesse assunto, eu queria saber quais são os desafios do profissional que cuida de pessoas com o vírus. Você é um profissional da área de enfermagem, quais são os desafios que você, na tua área, encontra, né, para cuidar dessas pessoas? Quais são os maiores desafios? Especificamente falando da AIDS, né, da doença, essa doença ela é grave se não a pessoa não tratar, e a gente encontra muito dificuldade de conseguir resgatar essa pessoa quando a doença está muito avançada. Resgatar em que sentido? A sentido físico mesmo, né? Entendi. De saúde física. A pessoa não tem conhecimento de que tem o vírus ou de que está contaminado, ou às vezes tem o conhecimento, mas não quer tratar por vários motivos, né? Às vezes até o próprio preconceito impede a pessoa de ir ao tratamento, porque ela tem que se expor, ela tem que ir no posto, ela tem que mostrar a cara. Isso atrapalha muito. Às vezes a droga, né? Às vezes a pessoa é uma pessoa de rua. Então a pessoa chega muito fraca, muito doente, com muitas sequelas. E às vezes o nosso cuidado é apenas paliativo, tá? Entendo. É dar dignidade na hora da morte mesmo. Isso acontece muito lá. Né? Nesses anos que eu estou lá, já passei muito por isso. Você já está há quanto tempo lá? 5. 5 anos. A casa, ela acolhe, no caso, as pessoas que já estão quase que em estado terminal, é isso? A gente, não necessariamente, né? A gente às vezes pega paciente um pouco melhor, a gente nem fala mais fase terminal, a gente fala fase avançada, né? Mas sempre aparecem esses pacientes bem fracos, bem debilitados por conta de falta de tratamento mesmo. Mas a gente pega paciente que está em tratamento, só que às vezes está com dificuldade de se adequar ao tratamento, ou é dificuldade social, ou é financeira. A gente acolhe esses pacientes também. Às vezes é paciente que tem família, tem casa, só que em casa não está conseguindo, né, o tratamento, porque além das medicações precisa ter uma alimentação, né, controlada, precisa ter apoio psicológico, às vezes fisioterapia. A AIDS, no estágio avançado, ela traz outras doenças. E, às vezes, doenças que afetam o cérebro gravemente, né? São sequelas graves que a pessoa tem, que ela vai se tornar uma dependente. Então, ela não pode mais realizar suas atividades básicas, né? De banho, comer, tomar remédio. Então, às vezes, tem família, tem dinheiro, mas não consegue mais se cuidar. Então, a gente atende essas pessoas também. Mas a gente tenta priorizar sempre os que mais precisam. Os mais necessitados mesmo. Dentro disso, com certeza, quem está nos assistindo agora, ou conhece, ou às vezes tem pessoas tão próximas na sua própria família. Doutora, em relação ao apoio familiar, porque em qualquer enfermidade, a solidão, eu acho que agrava ainda mais. Como que deve ser a postura de um familiar que tem alguém infectado, alguém enfermo? Como deve ser a postura desse? Pode ser uma mãe que tem o seu filho, pode ser ou o contrário. Agora, não só da pessoa infectada, mas da família, do mesmo familiar. Como que deve ser a postura dele? Padre, só complementando o que o Cristiano disse, eu quero deixar uma coisa assim, que a gente tem que bater naquela mesma tecla sobre os desafios. Eu acho que isso foi uma pergunta bem legal que você fez para ele, que o senhor fez para ele, que a gente pode dar uma complementada aí. Ótimo. Os desafios é muito grande. Durante os 4 anos que eu vivi intensamente em Lorena, durante esses 4 anos, o maior desafio nosso era essa busca dos pacientes. Nós tínhamos carro
para buscar esses pacientes na casa. Nós batíamos no portão da casa deles, né? Que é isso que a gente faz, a gente resgata eles. Batíamos no portão da casa deles e nem sempre eles queriam ir com a gente, por conta de que, quando você olhava na prateleira da casa deles, os remédios estavam todos lá, todos, sem ao menos ter aberto um frasco de remédio. Então, esse é o maior desafio, a maior dificuldade do profissional que busca os pacientes de HIV, DST/AIDS, são isso mesmo. É o próprio paciente. É o próprio paciente e é o preconceito. E isso tem que mudar. Espero que com esse programa, no decorrer desse programa, isso mude, né? Isso entre na cabeça das pessoas que não é somente, de fato, a morte, e sim uma nova vida, vivendo agora, porque, como ele falou, alimentação, o uso de bebida alcoólica, uso de drogas, tudo isso tem que ser regrado. É só complementando o que ele disse. Sim, claro. Vamos lá, a sua pergunta. Para os familiares, o que o familiar tem que fazer é o apoio, porque infectado uma vez, já está. Então, o que vai mudar é o apoio que o familiar tem que dar para o paciente portador do vírus do HIV. Ou seja, o familiar também tem que estar preparado psicologicamente, porque é difícil para uma mãe receber o diagnóstico de um filho com o vírus do HIV. Então, essa mãe tem que estar preparada para ajudar esse filho, para dar o apoio. Eu acho que nada melhor do que o apoio, né? O Cristiano tem jovens lá na casa deles, que nós atendíamos também. Em Lorena, atendíamos eles e dávamos esse apoio à família. Ou seja, nós ajudávamos a família a entender esse paciente. Tanto que, quando nós recebíamos o paciente, com a autorização dele, chamávamos a família para dar apoio e suporte para essa família. Era dada. Então, nada melhor do que o apoio, nada melhor do que eles ir buscar o que é esse vírus HIV, o que significa isso para ajudar o paciente. Nós vamos voltar daqui a pouquinho trocando ideias.